Alô, galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira, o Goiás estará em campo diante da equipe do Ceará, buscando a reabilitação no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde, que vem de 2 derrotas dentro de casa na competição. Neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que a gente pode esperar taticamente deste confronto, falar um pouco do retrospecto entre as duas equipes e muito mais, a partir de agora comigo, aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Clique aí para você se inscrever, venha fazer parte da nossa comunidade, do nosso projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Já deixa aí aquele like, o like da confiança. Se tiver vontade de falar alguma coisa, use a nossa aba de comentários para fazer a sua publicação. Compartilhe com seus amigos, com as suas redes sociais. Dessa forma você ajuda a fortalecer este trabalho, ajuda a fortalecer o canal O Futebol 62. Quem está conosco nessa missão é a Viegas Printer Locação de impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, para o seu estabelecimento, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para a sua necessidade. Impressoras pequenas, médias, grandes, jato de tinta, laser, tudo isso você encontra na Viegas Printer. E hoje vale muito mais a pena você locar uma impressora e pagar apenas uma mensalidade do que você comprar uma impressora, já gastando muito, e ainda ter que manter ela mensalmente, comprando toner, algum tipo de problema que a impressora dê. Então, sem dúvida, não vale mais a pena adquirir esse tipo de equipamento. Então, ligue lá na Viegas Printer, 991437700, fale com um dos consultores da Viegas, que atende em todo o estado de Goiás. Bom, vamos lá, né? Ceará e Goiás, aí está o serviço do jogo, aliás, essa é a arbitragem para o jogo. Vamos trazer aqui o serviço do jogo. Ceará e Goiás, Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. O Brasileirão vai caminhando para o seu desfecho. Hoje, 5 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, acontece o jogo entre Ceará e Goiás lá no Castelão, em Fortaleza. O Ceará até quis levar esse jogo para o PV, mas acabou não conseguindo. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, 24 jogos na história, são 5 vitórias do Ceará, 10 vitórias do Goiás e 9 empates. Os cearenses marcaram 27 gols e os goianos fizeram 36. A arbitragem para hoje é de São Paulo, Vinícius Gonçalves Dias. Ele será auxiliado pelo Alex Ang Ribeiro, que também é de São Paulo, e a Leila Nayara Moreira, que é do Distrito Federal. No VAR, o catarinense Rodrigo D'Alonso Ferreira. Aliás, o Rodrigo faz muito jogo do VAR, né? Tem uma turma, né, que ficou apenas para o VAR, entre eles o Rodrigo D'Alonso. Para o jogo de hoje, o técnico Jair Ventura conta com o retorno do Vinícius, que pode ou não ser titular. Eu esbocei um Goiás aqui com o Vinícius como titular, mas pode ser que ele comece no banco com o Diego jogando mais adiantado e o Matheus Salles jogando como titular. Se o Vinícius for mesmo titular, o Goiás deve ir a campo com Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Reinaldo e Sávio, Auremi e Diego, Marquinhos Gabriel, Vinícius, Pedro Raul e Renato Júnior, ou Dadá Belmonte, né? No caso aí seria o Dadá Belmonte por esse lado esquerdo, o provável Goiás. Agora vamos ao Ceará, do técnico Lúcio Gonzalez, com o João Ricardo, ex-goleiro do América, o Nino Paraíba, passou por muitos clubes do Nordeste, o Lacerda, o Luiz Otávio e o Victor Luiz, os volantes, o Richardson, o Fernando Sobral e o Vina, lá na frente o Lima, o Jô e o Mendoza. Todo um time muito experiente, né? Muito conhecido, a maioria dos jogadores já bastante rodados aqui no futebol brasileiro. Bem, taticamente eu acho que é um jogo de fácil previsão. O Ceará necessita de mais desse resultado, até para se afastar da zona do rebaixamento. Hoje a equipe alvinegra é a 16ª colocada, está ali, né, no bico do urubu, ou muito próxima disso, né, um ponto apenas à frente do Cuiabá, que abre a zona do rebaixamento. Então, um jogo fundamental para o Ceará tentar sair dessa situação. Então a tendência é que o Ceará saia para cima, busque pressionar o Goiás,
A questão é que o Ceará é o segundo pior mandante dessa Série A, uma equipe que não consegue fazer os resultados dentro de casa, tem apenas 3 vitórias em 15 jogos disputados no Castelão até este momento. Já o Goiás venceu mais fora de casa do que o Ceará ganhou dentro de casa. O Goiás tem 4 vitórias como mandante, enquanto o Ceará tem apenas 3 vitórias como visitante. Então, taticamente, eu imagino um Ceará para cima, jogando dentro do campo do Goiás, e o Goiás tentando explorar o contra-ataque, tentando explorar a bola longa para chegar ao gol da equipe do Ceará. O Goiás não vem com bom desempenho, o Ceará também não. Então, é um jogo entre duas equipes que atravessam, vamos dizer, um momento recente que não é bom. O Goiás vinha muito bem na competição, perdeu 2 jogos de casa, evidentemente, dentro de casa. Evidentemente que isso causa problemas, causa desconfianças, e o Ceará vem num segundo turno muito ruim dentro da Série A. Foi ultrapassado pelo rival Fortaleza, isso cria uma pressão extra, que neste momento não é nada boa para o Ceará, pois é uma pressão para quem já está mal, né? Uma coisa é quando você é pressionado a fazer melhor do que o outro estando em cima, outra coisa é fazer melhor do que o outro estando embaixo, que é o caso da equipe do Ceará, que luta para se afastar da zona do rebaixamento, podendo, inclusive, caso não vença o Goiás, correr sérios riscos de, nessa própria rodada, já entrar na degola, restando poucos jogos para o final do Campeonato Brasileiro da Série A. Mesmo nessa dificuldade toda, eu tenho para mim que o Ceará tem um leve favoritismo no jogo. Acho que o Ceará tem mais condições de ganhar o jogo do que o Goiás, por jogar dentro de casa. O Ceará tem um elenco melhor do que o Goiás. O Goiás vai valer muito do seu conjunto. O conjunto do Goiás, o time do Goiás, funciona melhor do que a equipe do Ceará. Então, é uma luta aí entre o individual e o coletivo. E o Goiás conta neste coletivo com um desequilíbrio, que é o Pedro Raul, que vem decidindo muitos jogos a favor da equipe alviverde. Mesmo assim, ainda considero o Ceará levemente favorito. Não é aquele favoritaço, mas sem dúvida é uma equipe que neste jogo tem mais condições de ganhar, pelo menos antes da bola rolar, do que o time do Goiás. Hoje, neste horário, eu estarei trabalhando em outro jogo. Eu vou comentar Atlético Goianiense e Fluminense pela Band News FM. Então, por isso, eu não farei o pós-jogo de Ceará e Goiás, porque não faz sentido eu fazer um pós-jogo de um jogo que eu não vou assistir. Eu vou fazer um vídeo amanhã pela manhã falando do resultado, da importância do resultado, de como ele pode interferir, enfim, como ele vai interferir na sequência do Goiás. Mas não farei um vídeo tático, técnico, opinativo sobre o jogo, justamente por esse motivo que eu citei, que eu não vou assistir ao jogo, tá bem? Então você, torcedor esmeraldino, já deixa agendado aí, amanhã pela manhã eu vou postar, ou provavelmente hoje à noite, nem vou esperar amanhã pela manhã. Hoje à noite eu já posto um vídeo falando da importância deste resultado, seja ele positivo ou negativo, para a equipe do Goiás. Mas já adiantando o que eu penso, para mim é o jogo da tranquilidade. Se o Goiás vence, ele encaminha a sua reta final de maneira bastante tranquila, sem sufoco. Se ele perde, ele começa a trazer uma pressão pesada para ele, porque serão 3 derrotas consecutivas, um jogo fora contra o Internacional, depois outro jogo em casa contra o Corinthians. Então o Goiás pode começar a complicar uma situação que era bastante tranquila até 2 rodadas. Então é um jogo da tranquilidade, é um jogo para evitar sofrimentos desnecessários na reta final do Campeonato Brasileiro, pelo menos para o Goiás, né? Já o Ceará é uma situação mais difícil, mais complicada, é um jogo muito mais de sobrevivência. Então, torcedor, deixe aí a sua mensagem, fale das suas expectativas para o jogo e tenha sempre aquela participação aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.